Olá, o meu nome é Susana e em conjunto com a Isabel e com o Rui construímos um novo projeto de filosofia 10º ano, Ágora. O objetivo da aula de hoje é estabelecer a análise comparativa entre a teoria deontológica de Immanuel Kant e a ética utilitarista de Stuart Mill. O professor poderá aceder à escola virtual, onde encontrará o manual, o caderno de atividades e o dossiê do professor. No dossiê do professor está lá o respectivo plano desta aula, assim como o teste e o teste inclusivo. Se sentir necessidade de explorar um bocadinho mais, tem ainda acesso a um conjunto de textos complementares. Iniciamos este capítulo com um provocar a reflexão e, neste momento, problematizamos, afinal, em que é que consistia a moralidade de uma ação? Qual era o critério que determinava quando nós estávamos efetivamente a agir corretamente? Vimos a experiência mental e na experiência mental tínhamos a nossa Matilde que abdica de um desejo pessoal de comer todos os dias um folhado de chocolate para ajudar pessoas que estão com problemas de visão. A grande questão que aqui se colocava era saber então o que é que determinava este ato de solidariedade da Matilde. Será que era o dever de ser solidária ou será porventura que era as consequências que teria este ato? Ou seja, provocar uma maior felicidade geral. Ora, já no filme conseguimos perceber que há alguma moralidade no nosso vilão. E há moralidade porquê? Justamente porque o Thanos dizimava a população com um intuito consequencialista. Na verdade, ele queria assegurar a sobrevivência da maioria e para isso era necessário dizimar alguns, sacrificar alguns em prol do bem-estar e da felicidade da maioria. De contrário, o planeta não conseguiria assegurar a sobrevivência de todos. Compreendemos então que há duas grandes perspectivas relativamente a este problema. Para Kant, o que determina a moralidade da ação é a intenção, daí ele ter uma teoria deontológica que se baseia sobretudo no dever, porque a intenção tem que ser o dever. Já para Stuart Mill, o critério da moralidade da ação está na utilidade que a ação deverá ter, ou seja, nas consequências, se ela vai ou não promover a felicidade geral, o bem-estar geral. Vamos então agora ver um vídeo onde Kant e Stuart Mill são colocados perante o dilema. O que é que fará cada um deles? Oito pessoas estão presas dentro de uma gruta e a água já lhes chega ao peito. Não há como cortar o fluxo de água. A equipa de resgate tem menos de meia hora para salvar aquelas pessoas. A primeira opção seria desviar a água para outra gruta nas proximidades. No entanto, nessa gruta estão presas duas pessoas que se separaram do grupo principal. Se a equipa de resgate desviar o fluxo da água, a gruta ficará inundada, provocando o seu afogamento. Qual é a ação correta da equipa de resgate neste caso? Ilustre amigo, parece-me claro que numa situação destas, a equipa de resgate não deve interferir. Matar é intrinsecamente errado e não pode ser justificado por quaisquer boas consequências que derivem dessa ação. Caríssimo Kant, não poderia discordar mais da tua posição. Na verdade, é óbvio que a equipa de resgate deve interferir, desviando o fluxo da água para a gruta, onde estão apenas duas pessoas. O saldo de vidas salvas é a justificação moral para sacrificar a vida das outras duas pessoas. O que fazer? Qual é a ação correta da equipa de resgate neste caso? Interferir ou não interferir? Ora, como pudemos assistir no vídeo, para Kant era impensável interferir e sacrificar duas pessoas em prol de 8. Não interessam as consequências. A verdade é que existem deveres morais que são absolutos e invioláveis. Já no caso de Mill, não interessa a intenção e, portanto, acima de tudo, o que interessa é que se atinja a felicidade do maior número de pessoas. Se para isso for necessário, então, sacrificar duas pessoas para salvar 8, esse sacrifício é possível e aceitável, segundo Mill. Tal como vimos no texto do princípio do dever, o valor ou caráter moral da ação consiste em pura e simplesmente fazer o bem, não por inclinação, mas por dever.
A tese da teoria kantiana pode então ser formulada da seguinte maneira: o que determina a moralidade de uma ação é a intenção do agente. A única motivação e intenção só pode ser o cumprimento do dever, o puro respeito ao dever. Já no texto de Mill, conseguimos perceber que o que determina a moralidade da ação é a utilidade, é o princípio da maior felicidade. A tese pode ser então formulada da seguinte maneira: o que determina a moralidade de uma ação são as consequências da ação. A ação correta é aquela que, tendo em conta as alternativas, resulta numa maior felicidade geral. Vamos então estabelecer a comparação entre Kant e Stuart Mill à luz das seguintes questões. Que tipo de teoria ética é aqui defendida? De que é que depende o valor moral da ação? Afinal, qual é o critério da moralidade? Como é que devemos agir? Será que existem deveres morais absolutos? Qual é a finalidade última da ação? Por exemplo, em Kant, existem deveres morais absolutos e incondicionais. Os fins não justificam tratar os seres humanos como meros meios. Já em Mill, os deveres morais não são absolutos e devem maximizar a felicidade geral. Alguns princípios morais poderão ser violados em determinadas circunstâncias se estiver em causa um bem maior. Vamos agora analisar uma última situação, um último dilema para ver o que faria Kant e Mill. Temos a Maria e a Francisca, que são duas pacientes que estão a precisar com urgência de um transplante. A Maria necessita de um transplante de fígado, a Francisca de um transplante de coração. Por outro lado, temos outro paciente, o José. O seu coração e o seu fígado são compatíveis com os da Maria e da Francisca. E o José vai morrer dentro de semanas. A questão que aqui se coloca é: devemos matar o José para salvar a Maria e a Francisca? À luz da ética kantiana, obviamente que não. Até porque há princípios que são absolutamente incondicionais e invioláveis. Para além disso, matar também não é universalizável e estaríamos a tratar o José como um meio para atingir um fim. Já Mill discordaria completamente de Kant. Segundo Mill, o que interessa são as consequências da ação e promover a felicidade geral. Portanto, neste caso, seria aceitável matar o José para salvar a vida da Maria e da Francisca. Neste sentido, há deveres morais que podem ser violados se estiverem em causa uma felicidade maior. Vamos agora realizar um exercício de correspondência. As ações devem ser avaliadas em função das suas consequências. Ora, quem é que será que nos diz isto? Consequências, portanto, obviamente seria Mill, até porque o critério da moralidade da ação está nas consequências. O princípio da utilidade deve ser o principal critério moral. Quem nos diria isto, obviamente, só poderia ser Stuart Mill. A intenção é o principal elemento a ser considerado para determinar a bondade de uma ação. Ora, Kant é um intencionalista, portanto, Kant, obviamente. As ações devem ser realizadas por puro dever. A teoria ética de Kant é a deontológica, portanto, teríamos que selecionar aqui Kant. Para agir moralmente, devemos tentar alcançar o maior bem para o maior número de pessoas. Ora, sabemos que isto está relacionado com as consequências, portanto, estamos perante Stuart Mill. Para agirmos moralmente, devemos abster-nos de seguir as nossas inclinações. Obviamente que é Kant quem nos diz isto, até porque, segundo Kant, a ação moral é a ação que é por puro respeito ao dever e não conforme ao dever. Para terminar, deixo-vos este desafio. Realizem a rúbrica Aplica os teus conhecimentos e não se esqueçam, é claro, da provocação filosófica.